Salve nação, saudações rubro-negras! Vou trazer aqui este corte do programa Sport Center com as últimas informações atualizadas do nosso Mengão. Cara, notícia preocupante, hein? Veja bem, veja só. Dorival Júnior convocou agora na noite de sábado Fabrício Bruno, cara. A seleção brasileira joga lá no Paraguai, terça-feira às 9h30 da noite. E se o Fabrício Bruno jogar esse jogo, certamente ele não jogará contra o Bahia na quinta-feira, jogo da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Ou seja, é preocupante por isso. Parabéns ao Fabrício Bruno, convocado pela seleção brasileira. O jogador gosta, tá feliz. Só que, e nós, torcedores do Flamengo, né? Torcedores do Mengão, estamos como? Preocupados, né, galera? Porque a gente precisa demais de força total, né, cara? A gente já perdeu vários jogadores para este jogo da Copa do Brasil, né? E agora o Fabrício Bruno pode ser mais um, né? Se ele atuar o jogo todo, certamente ele não vai atuar contra o Bahia. Então, por isso que é preocupante. Vamos lá pro vídeo então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Olá, fã de esportes. Dois times cariocas, Flamengo e Vasco, jogam na próxima semana, depois da parada para a data FIFA, jogos importantes pela fase quartas de final da Copa do Brasil. É o segundo jogo, o jogo de volta, valendo uma vaga para a semifinal da competição. O Flamengo, na quinta-feira, 21h45 no Maracanã, enfrenta a equipe do Bahia. No primeiro jogo, no dia 28 do mês de agosto, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, gol de Bruno Henrique. Agora, o Flamengo se classifica para a fase semifinal com vitória simples e com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo estará eliminado da Copa do Brasil. 3 jogadores que se recuperam de suas lesões ainda são dúvidas. O atacante Gabigol, se recuperando de uma lesão na coxa direita. E os meias uruguaios, Arrascaeta e De La Cruz, também com contusões musculares, ainda são dúvidas e não tem a volta garantida. Quem deve voltar ao Flamengo, se nada ocorrer de mais grave, é o meia Gerson, que está servindo a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E nesta segunda-feira, à 1h da tarde, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo vai apresentar à imprensa uma entrevista coletiva do último jogador contratado nesta janela internacional de transferências do meio do ano. É o atacante Gonzalo Plata, 23 anos, ele é equatoriano, estava jogando no Al Sadd no Catar. O Flamengo pagou 3.800.000 dólares, cerca de 23.700.000 reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele com o Flamengo vai até o dia 29 de agosto de 2029, um contrato de 5 anos. Pelas informações, atualizando então a vida das equipes cariocas, para a gente não passar batido também, Birner, queria te perguntar sobre o Flamengo e essa busca por um nome, deve ter uma busca por um nome, agora essa vida pós-Pedro, infelizmente, né? Vamos ver quem o Flamengo vai trazer, porque eu jogaria com o Bruno Henrique, de centroavante. Para mim, ele tem todas as características necessárias. Ele conhece o clube, ele sabe jogar na área, ele sai pelo lado, ele consegue puxar um contra-ataque e ele tem muita identificação com o Flamengo. Ele, para mim, foi o melhor jogador da campanha de 2019. Mesmo com lesões depois, ele ainda é um jogador, para mim, muito útil e atuando como centroavante, seria um dos melhores do Brasil na posição. Porém, o Flamengo tem uma situação diferente, né? Porque eu me coloco no lugar dos dirigentes do Flamengo, tentando pensar como eles costumam pensar a carreira deles, de dirigentes e externos. Ele olha o Botafogo, time muito forte, pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da América. Fluminense crescendo, pode ganhar alguma coisa. Palmeiras disputando o brasileiro, tem eleição no final do ano. Né? Eles falam assim, olha, vamos contratar. Então, vamos ver quem eles vão contratar. Quando a gente tiver a ideia de qual vai ser esse jogador, quem vai ser esse jogador, a gente pode opinar. Por enquanto, não posso especular em cima. Claro. Se vier um jogador do nível mediano, com nome, se vier um jogador, às vezes, que vai ser mais promissor, se vier algum cara feito. Agora, o problema é com a janela de transferência fechada, tendo que buscar alguém sem contrato, fica muito mais difícil achar um jogador desse nível, né? E não... Para mim, ainda é muito doido, Birner, pensar e ver aqui, na hora que a gente vê as opções do Flamengo, como o Gabigol não entra na conversa, né? Mas depende do Gabigol, né?
Esse é meu ponto. Depende mais do Gabigol querer do que do Tite fazer acontecer. Claro. Se o Gabigol mostrar disponibilidade para aquilo que o Tite precisa, o Gabigol joga diferente do Pedro. Porém, a partir do momento que o Pedro não está em campo, se o Gabigol é escalado como centroavante, o Flamengo, mesmo o Gabigol não seja o jogador mais voluntarioso na marcação, lida bem com o seu centroavante sem ter essa capacidade enorme de marcação. Só que ele precisa mostrar para o treinador que ele tem capacidade. Ele entrando em campo, jogando 2, 3 jogos bons e fazendo gols, a torcida abraça ele muito. Então depende dele. Não adianta ficar olhar o Tite, olhar a diretoria. Não. A questão é o Gabigol. Gabigol, tá aí. É com você, é simples. A oportunidade, do jeito que, obviamente, eu imagino que ele não gostaria, né? Que é com lesão de companheiro, mas tem a oportunidade aí. Veremos se o Gabigol vai abraçar também essa oportunidade e também o Flamengo no mercado da bola. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. E a gente atualiza um F5, então, no site da CBF, porque o Fabrício Bruno foi convocado na noite deste sábado pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir o Éder Militão, cortado na quinta-feira por lesão. O jogador tem chegada prevista para esse domingo e participará, então, do treino no CT do Caju. O jogador do Flamengo já havia sido convocado para a seleção em dois amistosos da Europa, lá em março, que marcaram justamente aquela estreia do Dorival no comando da Amarelinha. Então, na terça, a seleção joga contra o Paraguai em Assunção e tem essa mudança também no sistema defensivo do Brasil. Birner, o Fã do Esporte não sabe, mas a gente aqui chegamos aqui na redação e começamos a conversar sobre a seleção brasileira, discordando, concordando. A sensação é essa, de que assim, era isso que a seleção precisava entregar. 0,5 a 0, 1 a 0, 0,1 a 0, mas o Brasil, nesse momento, o mais importante ganha o jogo? É a primeira questão, porque o nível de exigência em cima da seleção brasileira é sempre muito alto. E o Brasil tem jogadores que permitem que as pessoas esperem, quando elas olham apenas os atletas, esse jogo de nível muito alto. Tem, por exemplo, 2 estrelas do Real Madrid, tem jogadores de Premier League de nível muito alto, tem zagueiros de muita qualidade, os laterais já não são mais os mesmos de antigamente, mas são jogadores experientes, tem 2 goleiros de nível muito alto, mas o jogo da seleção não é um jogo de nível alto. E eu acho justo ter paciência com a seleção. Ah, é? Eu acho justo, porque o processo de construção da seleção é um processo atabalhoado. Começa com o Ramon, substitui o Tite, aí vem para o Diniz, aí o Diniz joga fora, aí chega o Dorival, com pouco tempo de trabalho. E tem uma coisa que as pessoas desprezam muito, eu falava com você, e eu não sei se você concordou ou não, eu acho que não, que para um time ser forte e tirar tudo dos seus jogadores, e principalmente nos momentos difíceis, ele precisa ter uma coletiva. E eu não estou falando individual. A soma das personalidades individuais, como isso se direciona, para que o time consiga reagir bem em situações difíceis. Então, por exemplo, eu pego o elenco da Argentina e olho o elenco do Brasil. Eu não acho o elenco da Argentina melhor que o do Brasil. Homem por homem ali, a seleção brasileira é melhor. Só que a Argentina parece muito mais preparada para os momentos decisivos. Por quê? Porque depois de ela perder muito, várias vezes, ela conseguiu formar uma equipe de muito caráter competitivo. Você olhava as eliminatórias das sul-americanas da última Copa do Mundo, o Brasil era melhor que a Argentina. O Brasil era melhor que a Argentina. Perdeu a Copa América, o erro do Renan Lodge, o Brasil era melhor que a Argentina. Por outro lado, nos momentos decisivos, cobranças de pênaltis, esse tipo de questão, que são os momentos mais agudos, e para a seleção brasileira ou ganhar a Copa do Mundo ou nada serve, Sim. Não adianta ganhar a Copa América, não adianta ser líder da eliminatória, não adianta ficar invicto, não adianta ganhar a Olimpíada, não adianta ganhar nada. Ou ganhar a Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo, jogou mal alguns jogos, jogou bem outros, é perfeita, não ganhar a Copa do Mundo, nada presta. Para ganhar a Copa do Mundo, você precisa, além de sorte, além de jogar bem, além da parte tática e além de alguns bons jogadores, ter essa personalidade competitiva, porque você disputará 4 jogos onde você pode ser eliminado. A seleção do Tite tomou um chute no gol contra 3 seleções europeias e foi eliminada da Copa do Mundo. Por quê? Porque mesmo o Tite tendo montado uma seleção taticamente forte, com jogadores fortes, com variações de jogo, ela não formou uma personalidade coletiva como tinha o Corinthians do Tite, por exemplo. O Palmeiras do Abel. Muito. Mas aí a gente vai entrar na nossa conversa de redação, já que é sábado à noite, só tem a gente você aqui, que chamou ela, por isso que eu entrei nesse papo. Vamos lá, mas aí eu acho que entra num ponto de que a gente valoriza a força coletiva da Argentina porque ela ganhou. A gente entra naquela conversa do ovo ou da galinha. A mentalidade forte vem porque você ganha ou você ganha porque você tem a mentalidade forte? Se você não ganhar jogos, você não vai formar. Sim.
É a primeira coisa. Para Você valorizaria o mental da Argentina se ela não tivesse sido campeã mundial? Valorizaria. E eu nem acho que ele é perfeito. Porque quando ela cede empate para a Holanda, quase cede para a Austrália e cede para a França, a Argentina mostra que ela não é tão consistente assim quanto ela parece ser hoje. Porém, nos pênaltis, ela mostra uma capacidade de lidar com aquela situação até em condições adversas, como, por exemplo, contra a Holanda e contra a França. Quando ela sai na frente e cede empate, a tendência é que o time desmorone, que, por exemplo, a seleção brasileira não tem. Porque não tem líderes com essa personalidade e não é sobre experiência, quando você diz de liderança ou também? A experiência ajuda na liderança, mas tem gente que nasce com isso. Essa seleção brasileira não tem os caras que nasceram com isso. E eles podem passar a ser líderes, porque o ser humano vai aprendendo a lidar com circunstâncias ao longo da vida. Às vezes passa muita dificuldade e não consegue lidar, às vezes não passa tanta dificuldade, consegue lidar, e isso não tem uma fórmula mágica. Eu acho que enquanto a seleção brasileira não tiver coletivamente um jogo harmônico, harmonioso, que os jogadores se entendam, e quando não vierem os resultados com um pouco mais de tranquilidade, e quando ela não superar alguns momentos muito difíceis, ela nunca vai ser, e aí é o começo da conversa, aquilo que as pessoas querem que ela seja. Quem ainda liga para a seleção brasileira? Porque hoje em dia muito menos gente liga para a seleção brasileira do que nos anos 80, 90 Sim, e assim por diante. A coisa mudou bastante. Mas se a gente tivesse um caderninho, óbvio que não existe uma fórmula. Sim. Você começaria com, primeiro, a responsabilidade. Dorival, ache um time, ou jogadores respondam o que vocês respondem no clube, ou psicólogo, trabalhe o mental. Qual seria a ordem de prioridade? A primeira coisa é você ter um time coletivamente forte que se entenda para conseguir os resultados na América do Sul, porque esses são relativamente fáceis, a não ser jogos contra a Argentina, Uruguai, Colômbia um pouco assim, são jogos relativamente fáceis. A segunda questão é você observar o comportamento dos jogadores, como eles reagem em cada circunstância. A velha história, o jogador que em jogo grande cresce, jogador que em jogo mais difícil é um pouco mais tímido, como lidar com esses jogadores, e é óbvio que qualquer trabalho de ciência, de psicologia e etc. ajuda. É essencial. Eu não acredito em fórmula mágica para as coisas, eu acredito em trabalho, em repetição e em boas decisões. Mas do que a gente viu na sexta, do que a gente pode ver da seleção, algo ali te agradou? Eu gostei de algumas atuações, gostei do André. Acho que ele subiu o nível da posição, com o João Gomes a seleção construía muito pouco. Eu faria algumas modificações do jeito que o Dorival tem jogado. Eu, por exemplo, puxaria o Lucas Paquetá para segundo, jogaria com o Rodrigo como meia centralizado, atuaria com um centroavante. Jogaria com o André, Paquetá e o Rodrigo no meio? Porque eu tiraria o Bruno. Porque esse é um baita jogador. Na seleção, até agora não aconteceu. Nada, né? Talvez aconteça, talvez até a insistência do Dorival e algumas atuações boas dele virem essa chavinha. Né? Como a Argentina virou quando ganhou a Copa América do Brasil, o erro do Renan Lodge, num jogo que estava completamente igual. Quando o Messi tinha perdido 2 gols lá embaixo da trave, não estava jogando nada na final, depois de ter feito uma baita Copa América. Eu cito a Argentina, porque a Argentina é campeã do mundo, mas quanto essa Argentina apanhou para ela virar essa seleção competitiva, que pode perder jogos, como é hoje. A seleção brasileira, e aí voltamos de novo para o começo da conversa, do Dorival, ela começou há pouco tempo. Porque o senhor Edinaldo ficou preocupado em dar espetáculo, em trazer o Ancelotti. No começo fez uma aventura. Ramon trouxe o Diniz para ser técnico de seleção e de clube. Quer dizer, não havia nenhuma espécie de planejamento para simplificar o processo de reconstrução da seleção brasileira. Por enquanto, a realidade é muito simples. O Brasil de hoje é muito pior que o Brasil do Tite ainda. Para a gente fechar o assunto de seleção, Birner, essa atualização então do Fabrício Bruno se juntando ao elenco, gosta da escolha do nome? Eu acho que é uma solução inteligente, porque o Dorival conhece o técnico. Se cogitar algum jogador de fora, qualquer zagueiro, ele tem que viajar, tem o fuso, já está no meio da janela de transferências. Né? O Fabrício conhece um pouco os jogadores que estão na seleção, o jeito que ele atua é muito compatível com o jeito que o Dorival arma o time, e essa é a hora de simplificar e não de buscar alguma coisa mais rebuscada. Seguimos o nosso esporte. Vamos lá então, galera. Vou descer a marreta aqui, vou ser direto e reto. A seleção brasileira só atrapalha os clubes brasileiros. A seleção brasileira acaba de ferrar mais uma vez com o Flamengo, chamando o Fabrício Bruno. Se o jogo do Flamengo contra o Bahia fosse no domingo, eu nem falaria nada, cara. Eu iria até gostar. Legal, mais um jogador do Flamengo sendo convocado para a seleção brasileira. Agora o Flamengo tem uma disputa de quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira e a seleção brasileira joga na terça, 2 dias antes. Se o Fabrício Bruno jogar esse jogo e o Gerson jogar este jogo, nós
já estamos ferrados, né? Com um monte de desfalque. Daí o Fabrício Bruno não vai poder entrar em campo quinta-feira e o Gerson também não. O Pedro já se lesionou, vai ficar 1 ano fora quase, né, cara? De 9 a 12 meses fora, infelizmente. E é isso aí, galera. A seleção brasileira só atrapalha os clubes brasileiros. Não é só o Flamengo, não. Atrapalha vários clubes aí também, tá? Tá na tela aí então, galera. O zagueiro Fabrício Bruno é convocado para a seleção brasileira para enfrentar o Paraguai. O zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo foi convocado neste sábado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar a seleção brasileira no jogo contra o Paraguai, terça-feira às 9h30 da noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fabrício Bruno vai substituir Éder Militão, cortado devido a uma pequena lesão muscular na coxa direita. Ele é aguardado neste domingo em Curitiba, onde a seleção se prepara para a partida. Esta é a 4ª mudança forçada na convocação do técnico Dorival Júnior para esta data FIFA. Antes de Militão, o Brasil havia perdido o lateral Ian Couto e os atacantes Savinho e Pedro. É sacanagem, viu, cara? É sacanagem. Essa é a 2ª convocação de Fabrício Bruno para a seleção. Ele já havia sido chamado na data FIFA de março, quando participou de amistosos contra Inglaterra e Espanha. Tá aí então a notícia. Eu não gostei não, cara, sinceramente. Se eu falar que gostei, eu tô sendo hipócrita e mentiroso. Eu não gostei da convocação do Fabrício Bruno, porque eu sei que o Flamengo será prejudicado. Só por isso. Se o Flamengo jogasse contra o Bahia no domingo ou no sábado, eu nem falaria nada. Nem falaria nada, tava tudo certo. Agora, esse calendário nosso é tão ridículo que tem jogo 2 dias depois do jogo da seleção e eles acham que estão abafando, né? Ah, cara, que isso. Se o jogador entrar na terça-feira em campo, não tem como jogar na quinta. E o jogo é lá no Paraguai, tem a viagem, tem um desgaste. Cara, palhaçada. É palhaçada o que a CBF faz com os clubes brasileiros. É isso aí. Principalmente os clubes que têm grandes jogadores, né? Aqueles que são convocados. Caso do Flamengo, por exemplo. Tem outros times também, galera, tá? Tamo junto. Saudações rubro-negras e fui!